Muito tem sido dito, falado e conversado sobre a demência, sobre a fraqueza, sobre a inabilidade, sobre a incapacidade de conduzir a própria vida do Biden, da Kamala e da Pelosi, principalmente. Imagina deixar o comando da principal nação, que ainda se supõe democrática e livre, nas mãos dessas três figuras. Foi mais ou menos isso que o sistema, que a mídia lá nos Estados Unidos construiu em substituição ao loirão. Por quê? Porque o loirão representava uma ruptura desse modelo extremamente estúpido da esquerda. As pessoas costumam dizer que a esquerda é algo realmente fantástico. Quando ela está na oposição, ela promete destruir um país. Quando ela chega ao poder, ela o destrói. Esse é um discurso, essa é uma argumentação infalível em relação à esquerda, e nós não precisamos nem ir para os Estados Unidos. Nós podemos ficar na Nicarágua, para ter casos recentes, podemos ficar em Cuba, podemos nos referir à Venezuela, Argentina, Bolívia, Chile. Onde a esquerda chega ao poder, é a mesma síndrome de destruição e acaba-se tudo. Imagine então deixar os Estados Unidos, a grande liderança, o grande contraponto que sempre houve em relação às senhas autoritárias, quer da Rússia, quer do Irã, quer da China. Os três agora estão nadando de braçada. Por quê? Porque os Estados Unidos estão na mão de três débeis mentais. Três pessoas incapazes de fazer o tico e o teco confluírem numa argumentação simples. Seria como naquela velha expressão que a gente escuta lá no Rio Grande do Sul: a pessoa até conhece todas as letras do alfabeto, tem dificuldade mesmo na hora de ajojá-las, de uni-las e dar sentido a qualquer coisa que falem, digam, pensam ou atuem. Mas se lá no cenário externo a situação desencadeada pela fraqueza, pela tibieza, pela falta de liderança, pela incapacidade de posicionamento, pela estupidez da leitura da realidade e da necessidade de contemplar a indústria bélica que mantém, sustém e financia o Partido dos Democratas lá nos Estados Unidos, se o cenário, se a visão externa é simplesmente avassalador em relação à imagem dos Estados Unidos, no cenário interno a coisa é daí para pior. Não, eu não estou sendo exagerado. A situação interna nos Estados Unidos é daí para pior. Mandato das máscaras, fronteiras abertas, a teoria crítica da raça, a destruição de tudo que se pensou em termos de Estados Unidos ao longo da vida. O ideal americano hoje é um ideal de miséria, de crimes, de assaltos e de impunidade. Ao ponto de os Estados Unidos estarem com problemas na contratação de mão de obra, porque é mais fácil depender de um benefício social do que trabalhar. É mais lucrativo você ter um benefício qualquer aí de $1.000, $1.500, até $2.000 do que você trabalhar. Porque se você trabalhar, você perde o benefício e automaticamente você entra no mercado de trabalho. Então os Estados Unidos têm uma defasagem hoje na ordem de 4 milhões de pessoas para trabalhar. Ninguém quer trabalhar lá. Simplesmente porque dentro da visão da esquerda era necessário destruir os Estados Unidos por dentro. E como a esquerda fez isso? Através de anfetaminas, através de tráfico, priorizando ações criminosas do BLM, incentivando a questão de desarmar a polícia e desmilitarizar, tirar toda qualquer referência de segurança. Lá nos Estados Unidos, alguns estados são tão permissivos que roubos de até $950 são tidos como roubos famélicos, como uma famigerada deputada federal aqui no Brasil já propôs. No entanto, vai ter reação? Claro que vai. As eleições de meio de mandato, as chamadas midterm, já apontam para uma vitória avassaladora dos republicanos, inclusive retomando
feudos, núcleos, condados, regiões que historicamente estão no azul. É preciso sempre lembrar que lá nos Estados Unidos o azul representa os Dems, enquanto que a cor vermelha identifica os republicanos. Temos que ter esse cuidado, porque dia desses eu apareci com um boné do Loirão e me disseram: tira esse boné do MST, tira esse boné não sei do que. Até porque cabe lembrar que a esquerda passou a usar como cor preferencial o verde. Observem como eles são capciosos e camaleônicos. Mas se todo esse quadro de inflação, falta de mão de obra, problemas totais que existem lá nos Estados Unidos, agora o alento surge. Não só por conta das eleições de meio de mandato, como eu já falei, como a perspectiva cada vez mais concreta de uma vitória do Loirão em 24, e antecipando a tudo isso, durante essa semana começou a rodar um comboio da liberdade a partir da Califórnia que chegará até Washington. Eles calculam andar durante 10 dias, e durante esses 10 dias eles farão manifestações em defesa da liberdade contra os mandatos das picadas, contra a exigência de passaportes, contra a exigência do uso de focinheira, também lutar contra uma série de políticas totalmente insanas, descabidas e irracionais que os esquerdistas do Dems estão impondo para espanto de 0% de quem sabe como a esquerda atua e como a esquerda trabalha. Portanto, os caminhoneiros lá nos Estados Unidos saíram da Califórnia nessa semana. Estão indo rumo a Washington. Da mesma forma, já estão se deslocando caminhoneiros de outras partes do país que devem confluir todos eles para Washington. Calcula-se que até 10 mil caminhoneiros possam se dirigir a Washington, fechando as cidades, impedindo a movimentação e obrigando o sonso do Biden a prestar atenção naquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque no mundo paralelo da senilidade acelerada do Biden, ele não deve saber nem mesmo que ele é o presidente dos Estados Unidos e qual o seu papel como presidente dos Estados Unidos. É bem provável que na sua senilidade acelerada, Biden viva num mundo do faz de conta, num mundo da fantasia, num mundo paralelo. Porque é assim que a esquerda vive. A esquerda vive num mundo paralelo, desconectado da realidade, descomprometido com a realidade e ávido por destruir a nossa civilização. Os caminhoneiros começaram a se mobilizar, a se movimentar nos Estados Unidos e, volto a dizer, são milhares. O cálculo mais pessimista aponta para algo como 10 mil caminhoneiros chegando em Washington já na próxima semana. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, por favor, compartilhe em suas redes sociais. Nós precisamos. Sabe o que é precisar verdadeiramente do seu apoio? Nós precisamos. Precisamos que você comparta esse vídeo em suas redes sociais, que você comente, que você mande para aquele seu amigo petista, não tem problema, mande para ele também, porque nós temos que despertar as pessoas para a realidade que está acontecendo, para que as pessoas não sejam desinformadas pela narrativa da mídia. É muito importante contar com a sua participação, com o seu apoio, inclusive nos mecanismos vários que existem de manutenção e de fortalecimento do canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.